Dicas para quem quer começar um jejum. Nesse vídeo eu quero trazer 4 dicas bem práticas para quem está querendo começar o jejum, sendo que a dica número 3 vai parecer um pouco paradoxal, mas eu vou explicar por quê. E a quarta dica é a mais importante de todas quando se pensa em fazer um jejum. Eu já pratico jejum há uns 13, 14 anos mais ou menos, então já testei vários tipos de jejum, jejum intermitente, jejum 24, 48, 72, 120 horas é meu recorde. Fazendo jejum com atividade física, enfim, várias abordagens aí de jejum. E aí eu estava conversando ontem com um amigo meu que é, estava querendo começar a praticar o jejum. E ele estava me pedindo dicas. E aí eu pensando, quais seriam as primeiras dicas? As dicas primordiais e básicas para quem está começando um jejum. E aí eu passei essas 4 dicas para eles e pensei, pô, às vezes você que está querendo começar o jejum pode se beneficiar dessas dicas também. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder trazer isso e pode ser que seja útil para você. A primeira dica é comece o jejum, faça o jejum de maneira progressiva. Adapte-se ao jejum de maneira progressiva. O que significa isso? Se a pessoa nunca fez um jejum, a pessoa está acostumada a comer de 3 em 3 horas, por exemplo. E aí, de repente, ela fala assim, vou fazer um jejum, de uma hora para outra, sem nenhuma preparação, sem nada. E aí ela vai lá e quer ficar 24 horas em jejum, 16 horas em jejum, 20 horas em jejum, vai lá e passa mal. A gente, tudo na nossa vida, tudo no nosso corpo que a gente vai fazer tem que ser de maneira progressiva. Tudo, nosso corpo uma máquina incrível que se adapta bem a diversas situações das mais opostas possíveis, das mais diferentes possíveis. Só que a gente tem que tratar tudo com bom senso e evoluir de maneira gradual. Tudo no treino vai evoluir de maneira gradual. Para ganhar força, para ganhar mobilidade, tudo que você quer, né? A gente tem que fazer de maneira gradual. E com o jejum não é diferente. Essa é a dica mais segura, né? Então, comece, então, devagar, prolongando aos poucos a sua janela ali de jejum. Então, se você está acostumado a fazer 3 horas só de jejum entre uma refeição e outra, tenta 4 horas. Vê como é que você vai se adaptar. Depois, 5, 6, ou você faz 8 horas de jejum já durante a noite, né? Vamos supor, 8 horas, 7 horas, 9 horas de jejum. Em vez de você acordar e comer, espere meia hora para comer. Depois você espere 1 hora e vai observando como o seu corpo vai reagindo. Sempre tendo em mente que esse é um processo de adaptação. Então você tem que fazer isso dentro de uma zona confortável. Então eu não vou fazer o jejum e sair para o meio da rua. Ou né, vou ficar num lugar onde que às vezes se eu passar mal, não vou ter ali não vou ter uma ajuda imediata ali. Eu não vou ter tão assim. Por exemplo, você está em casa, você tem alguma coisa para comer, você passou mal, você está acompanhado de alguém. Então, por exemplo, eu já dei esse relato aqui, quando eu fiz 120 horas de jejum, eu pensei em continuar em jejum, porque meu recorde era 3 dias, e aí quando eu estava no jejum, que eu já estava há 5 dias em jejum, eu pensei em continuar. Porém, eu desisti de terminar o jejum ali, porque embora eu talvez aguentasse mais algum tempo ali de jejum, eu ia viajar. Eu ia viajar a serviço no dia seguinte. E aí eu senti que não era conveniente eu estar me expondo a uma situação que eu nunca fiz antes no meio de uma viagem de serviço. Que aí, dentro de uma viagem de serviço, é um contexto totalmente diferente. O meu contexto do dia a dia é tranquilo, né? Eu em casa ou no serviço, né? Eu trabalho no bombeiro, então, e lá no bombeiro tem o SAMU, então eu trabalho cheio de médico lá, enfermeiro, bombeiro, então assim, eu tenho uma condição muito tranquila no meu dia a dia. Agora, saiu do dia a dia, já não achei conveniente, encerrei o jejum então naquela época lá com essas 120 horas. Então, da mesma maneira que serve para 120 horas, serve para 12 horas.
Você vai fazer uma coisa, você vai se colocar numa situação atípica da sua vida. Então ali não é um momento interessante para você fazer um jejum. O jejum você vai tentar manter ali, encaixar ele, se você quer começar dentro de algo normal na sua vida, dentro de uma situação corriqueira do seu serviço, da sua casa, e que você tenha algum tipo de potencialidade de suporte caso você comece a passar mal ali. Esse é um primeiro ponto. Então, fazer de maneira progressiva, primeiro ponto. Segundo ponto, água com sal integral. Por que água com sal integral? Porque quando a gente fica em jejum, o nosso corpo começa primeiro a acabar com os nossos estoques de glicogênio. Glicogênio é o carboidrato estocado aqui nos nossos músculos e no nosso fígado. Então, é uma fonte de energia estocada. E é a primeira que o corpo começa a usar quando a gente está ali um tempo sem comer. Só que cada grama de glicogênio acumula, não vou falar, não sei se é 3 ou 4 gramas de água agora. Me fugiu a mente. Mas vamos colocar aqui 3 gramas de água. Então, se você tiver 1 quilo de glicogênio estocado no seu corpo, você vai ter mais 3 quilos de água estocado junto com esse glicogênio. E à medida que você depledar esse glicogênio, você vai ter perdido 4 quilos de peso. Só que observe, esses 4 quilos foram de 3 quilos de água e 1 de glicogênio. Eles vão ser repostos automaticamente assim que você começar a comer. Então você não pode considerar isso uma perda de peso. A perda de peso que se espera geralmente, quando a pessoa está querendo emagrecer, é gordura. E nesse primeiro momento ali, não teve uma perda de gordura muito significativa, embora as pessoas experimentem uma perda de peso muito grande. O que também é muito comum quando a pessoa começa uma dieta low carb. Quando a pessoa começa a dieta low carb, ela baixa os níveis de glicogênio dela, baixa nesses níveis de glicogênio, ela perde muita água que estava estocada com esse glicogênio, vê uma grande diferença de peso na balança. Porém, esse peso é água. Água, glicogênio e talvez também alguma retenção que a pessoa está ali devido a algum processo inflamatório, alguma coisa, talvez tenha alguma retenção ali também, que o jejum às vezes pode ser que também tire essa retenção, então perde água. E quando a gente perde água, essa água carrega junto com si sais minerais. Então, como a gente está tendo uma perda abrupta de água, maior do que o que a gente está acostumado, porque é uma situação anormal, a gente perde muito sais minerais e aí a gente fica fraco. A gente precisa dos sais minerais para poder fazer a contração muscular. E a gente usa a contração muscular não só no treino, mas a gente usa o tempo inteiro. Você vai andar, você vai levantar da cadeira, você vai pegar um copo d'água, beber, tudo você está usando aqui contração muscular. E você precisa de sais minerais. E quando a gente então tem essa queda de sais minerais, a gente sente fraqueza. E aí que acontece que muitas pessoas às vezes sentem fraqueza no jejum, não é por falta de comida, mas é por falta de sais minerais. E aí que entra a água com sal integral, porque a água com sal integral ela vai repor esses sais. Quando eu faço jejum mais longo, eu continuo bebendo água com sal, porque eu sinto que ela me ajuda a enganar a fome. Eu vejo assim que as primeiras horas são mais tranquilas de um jejum, aí depois a gente entra numa zona que é bem difícil, ali do primeiro ao terceiro dia é uma zona bem difícil, e depois do terceiro dia começa a ficar mais fácil novamente. Mas dos 24 até 72 horas é bem difícil o jejum, sente bastante fome. No primeiro dia é mais tranquilo, né? Você está cheio de glicogênio ainda, você comeu tem pouco tempo. Mas, enfim, beba água com sal integral de preferência. É o que eu recomendo. Como é que você faz? Eu, particularmente, eu coloco um pouco de sal. Aí depende, ou eu coloco ali numa medida, no pior caso, de soro caseiro, olha aí na internet qual que é o... esqueci agora. Soro caseiro. 0,07%. Enfim, olha na internet, aquilo ali é o máximo que eu ponho. Às vezes eu ponho daquilo ali para menos. Eu pego uma colherinha pequenininha de sal, medidorzinho, jogo na água ali, misturo e vou bebendo aquilo ali. Para poder ir mantendo pelo menos ali meus eletrólitos, para eu poder não sentir essa fraqueza dessa queda abrupta que a gente tem dos eletrólitos.
Essa é a segunda dica, então, água com sal integral. Terceira dica, que é a paradoxal, é você comer levemente menos no dia anterior do jejum. Todo mundo pensa assim, faz o contrário, né? Ah, eu vou entrar em jejum, então eu vou comer pra caramba. Porque eu vou ficar em jejum, então agora eu mereço, né? Eu mereço me empanturrar de comida, porque amanhã eu vou ficar sem comer. E aí que é um grande problema. Porque quando a gente exagera nessa alimentação pré-jejum, o rebote disso é muito maior. E aí acaba que esse primeiro dia, os primeiros momentos do jejum, que são os piores, ficam ainda piores. Porque você está tendo um rebote dessa superalimentação que você teve. Agora, se você faz levemente, você diminui ali levemente, não é muito, levemente, o que você come no dia anterior, é meio que seu corpo já vai se preparando para entrar em jejum. É como se estivesse fazendo um aquecimento. Quando a gente vai fazer um treino, primeiro a gente faz um aquecimento e depois a gente vai para a sede de trabalho. A gente não, geralmente não, sei lá, não entra numa banheira de gelo e vai fazer o exercício logo em seguida. É pelo contrário, a gente faz um aquecimento da musculatura e vai fazer o exercício. A mesma lógica quando a gente vai fazer o jejum. É mais interessante a gente deixar o nosso corpo entrando num modo de restrição do que a gente colocar ele num modo de superabundância e depois de restrição logo em seguida. Aí a gente vai lá e deixa ele doidão, né? É como se eu tivesse, sei lá, que tomar café e querer ir dormir. Não faz sentido, né? Então, essa terceira dica ela é meio paradoxal, porque o esperado é: vou comer muito, vou me empanturrar para eu poder fazer o jejum. Isso vai mais atrapalhar do que te ajudar. Então, come levemente menos no dia anterior. E sim, você tem que ver para que você está fazendo jejum, né? Porque se a pessoa está fazendo um jejum com o propósito de desintoxicar, ela comer muito no dia anterior, vai só aumentar as toxinas que ela está comendo ali e aí vai só dar mais trabalho para o jejum, vai ser mais lixo para o jejum limpar. E aí vai demorar mais tempo para conseguir limpar esse lixo. Então não faz sentido. Se a pessoa está querendo fazer um jejum para emagrecer, por exemplo, né? Está pensando em estratégia de déficit calórico, também não faz sentido eu comer demais para depois eu entrar em restrição, porque no final das contas, se eu comer muito e depois fiz restrição, eu vou ficar no 0 a 0, também não vou ter emagrecimento. A gente vê que assim, é um conforto psicológico, é como se fosse uma fuga ao jejum. E aí, aproveitando o gancho, também na hora de você fazer o desjejum, depois desse tempo também, não aconselho você não, agora que eu fiquei em jejum, vou comer um super banquete. Não. Volte também devagar. Por quê? Também a tendência, agora eu fiquei em jejum, agora eu vou chutar o balde longe. Agora eu fiquei em jejum, eu mereço, vou fazer um banquete. Também não vai funcionar, você vai passar mal. Por quê? Porque depois de um tempo em jejum, o seu corpo está operando no modo de restrição. E aí, de repente, você já vai lá e quer que de uma hora para outra ele liga para um modo de superabundância. E aí não vai funcionar. Seu corpo está acostumado ali, tá num modo ali. Então você tem que fazer essa mudança de modo, de restrição para superabundância de maneira gradual. Você não vai nem conseguir comer muito. Eu achava isso, né? Aí às vezes a pessoa já está cheia, mas fala assim, não, eu fiquei em jejum, eu vou ter que comer muito. E aí fica forçando. Às vezes você vai se surpreender que quando você volta do jejum, principalmente se for um jejum mais longo, você vai ver que nos primeiros momentos você não vai conseguir comer muito. Não vai conseguir comer muito. Eu, por exemplo, no meu maior jejum, que foi de 120 horas, né? Quando eu voltei, eu praticamente não estava conseguindo comer. Parece que meu estômago tinha diminuído e eu ainda fiquei uma semana comendo pouco. Então, eu perdi peso durante o jejum e depois do jejum eu continuei perdendo peso. Simplesmente porque eu continuei comendo pouco. Não aguentava comer, eu ficava lotado, um pouquinho que eu comia. Então, antes do jejum, a preparação antes do jejum, come levemente menos. Aí, aproveitando o ensejo dessa dica, no final, quando você for fazer o desjejum, depois que acabou o seu jejum, também não chute o balde. Coma moderadamente. Observe a sua saciedade. Respeite a sua saciedade. O seu corpo vai saber
te indicar a maneira e a hora de parar. Respeite ela e não tente fazer nada em excesso. E por fim, agora a quarta dica, que é a principal de todas. Se você não fizer essa quarta dica aqui, eu receio falar que às vezes nem vale a pena você fazer o jejum. E é muito negligenciada essa quarta dica, que é: tenha uma boa nutrição antes do jejum. Pelo menos uma semana antes do jejum. E o que eu quero falar por boa nutrição? Você tem que, antes do jejum, ter passado o período comendo alimentos de alta densidade nutricional. Porque você vai passar ali por um período de privação. Então, seu corpo tem que estar preparado para aquilo. Agora, o que eu vejo muito? As pessoas não se preocupam com a alimentação dela. Fica lá comendo um tanto de lixo. Aquele tanto de lixo lá vai ter um tanto de caloria, quase nada de nutriente, quase nada de vitamina, mineral, micronutriente, não vai ter nada. Ou quase nada, ou bem pouco. E aí a pessoa vai e vai fazer o jejum. O corpo dela não está preparado nem para continuar comendo. Quanto mais ficar em jejum. Porque ele não está nutrido nem para continuar comendo. Se ela continuar comendo, ela vai continuar com fome. Porque o corpo dela está desnutrido. E aí a desnutrição do corpo, o que ele pensa? Opa, onde que eu consigo nutrição? Onde que eu consigo? Na comida. Ah, mas já bateu as calorias, meu estômago está cheio. Mas eu estou desnutrido, então manda mais comida para dentro, porque eu preciso ter essa nutrição. Então, comendo, a pessoa não estava preparada para continuar nem comendo, quanto mais em jejum. Então a gente tem que fazer isso. Tem que ter um jejum, tem que ser... tem que vir antes de um jejum, você tem que ter uma boa nutrição. Você vai comer ali alimentos de alta densidade nutricional. O que são isso? Os alimentos feitos por Deus. Você vai comer carne, ovos, frutas, verduras, vegetais, enfim, você vai comer aí o que Deus fez. Fuja de produtos alimentícios, fuja de rótulos, embalagens. Coma alimentos que naturalmente estão disponíveis aí na natureza com o mínimo de processamento. Quando você comer esses alimentos, você vai não só dar energia para o seu corpo, mas você vai nutrir seu corpo também. Vitaminas, minerais, micronutrientes, que são necessários para o nosso metabolismo funcionar da maneira correta. E aí sim, com o seu corpo nutrido, com o seu metabolismo funcionando da maneira correta, aí sim você entra no jejum. Se você não tiver isso, não sei se vai ser nem producente você fazer jejum, porque seu corpo já não está funcionando normal. Já está com uma severa deficiência. E aí você vai entrar em jejum para deixar ele mais deficiente ainda? Certamente isso não vai ser tão benéfico. Porque você vai deixar ele ainda mais desnutrido. Então o corpo, para poder fazer um jejum, ele tem que estar bem nutrido. Isso é importante. Então assim, vou começar um jejum. Tudo bem. Preocupe-se algumas semanas primeiro em fazer uma boa alimentação, uma super alimentação, uma alimentação densa nutricionalmente. Depois que você estiver nesse estágio, aí você pensa em fazer o jejum. Quero fazer o jejum para emagrecer. Aí a pessoa não mudou nada na alimentação dela e quer fazer jejum. É provável que não vai dar certo. Talvez, quando a pessoa quer emagrecer, só do fato dela começar assim, ela faz esse passo primeiro. Vou fazer uma superalimentação aqui para eu entrar em jejum. Aí ela começa a fazer essa superalimentação, tira processados e naturalmente ela já vai emagrecer. Porque o corpo vai desinflamar, o corpo vai tirar muita retenção ali desses processados que estão no corpo dela, ela vai ter mais saciedade, ela vai comer as calorias de maneira mais correta para o metabolismo dela vai ter ali os nutrientes e micronutrientes necessários para poder produzir os hormônios para funcionar de maneira correta. Só nesse processo a pessoa às vezes já vai ter mais saúde, mais disposição, mais vitalidade e já vai emagrecer. Só nessa preparação para o jejum. Aí o jejum depois é uma consequência de um corpo bem nutrido. Tentar inverter a ordem provavelmente não vai dar certo. Você pode até emagrecer, por exemplo, mas a que custo? Será que isso não vai te trazer nenhum problema metabólico? Não vai agravar nenhuma desnutrição funcional que você já tem? Será? Então assim, as pessoas me veem fazendo jejum e às vezes elas querem fazer também, né? Se sentem incentivadas a fazer.
porque eu faço e minha vida continua normal porque eu faço jejum, beleza. Mas se for copiar o jejum, tem que copiar as outras coisas também. Principalmente uma alimentação rica nutricionalmente. Eu sei que eu estou sendo insistente nesse ponto, mas é porque é onde eu vejo que é o maior erro das pessoas quando elas tentam fazer o jejum, é justamente isso. Elas ignoram isso, elas acham que é simplesmente deixar de comer. Não. É deixar de comer depois de uma boa nutrição. Aí o jejum faz sentido. Se não, talvez ele não seja tão interessante assim para você. Se você quer saber mais sobre o jejum, quer saber mais sobre minhas experiências do jejum, quer que eu compartilhe alguma coisa específica, deixe aqui nos comentários. Como você pode ver, muito dos vídeos, inclusive esse, nasce justamente da dúvida de vocês, surgem das suas opiniões, dos seus comentários, e justamente esses vídeos, eles são feitos para tentar chegar aqui da melhor maneira possível, de um conhecimento que seja interessante para vocês, que vocês queiram saber. Senão não faz sentido eu produzir isso aqui. Eu quero ajudar vocês. Então, se você tem alguma dúvida específica sobre jejum ou sobre qualquer outro tema que você já viu aqui no canal, deixe aqui no comentário sua sugestão, sua dúvida, que certamente ele vai ser um vídeo do futuro deste canal. Se você gostou desse vídeo, considere curtir, considere se inscrever no canal, isso fortalece demais a gente. Considere compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está querendo fazer jejum ou que faz jejum. Talvez essas dicas possam beneficiá-los. E no mais, é isso aí. Que Deus abençoe todos vocês, estamos juntos e até a próxima.